Olá, tudo bem? A partir de agora começa mais um Universiência, um programa feito por TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente mostra a importância das produções científicas do Nordeste e como elas têm transformado a vida das pessoas. Vamos ver agora quais pesquisas iremos conhecer no programa de hoje. Pesquisadores da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, evidenciam os benefícios da prática de pilates em pacientes com dor lombar. Os resultados demonstram o alívio de sintomas físicos e o aumento da qualidade de vida dos praticantes. No Rio Grande do Norte, cientistas da Universidade Federal Rural do Semiárido estudam espécies do gênero Espôndias, como cajá, cajarana e seriguela, com o objetivo de aumentar a produção e melhorar a renda de pequenos agricultores. Veja também, cientistas do Instituto Federal do Maranhão pesquisam sobre metodologias ativas e recursos digitais, com o objetivo de fortalecer o protagonismo dos alunos em sala de aula. E ainda, nós vamos revisitar pesquisas e acompanhar como elas se desenvolveram ao longo do tempo, como é o caso de um estudo da Universidade Federal de Sergipe, que analisa a eficiência da cirurgia bariátrica no controle de doenças associadas à obesidade. Tudo isso e muito mais você confere agora no Universiência. Pesquisadores da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, realizaram um estudo de 5 anos que avaliou os efeitos do pilates de baixa intensidade em indivíduos com dor lombar. Os resultados indicam redução significativa da dor e melhora da qualidade de vida, reforçando o potencial da prática como intervenção não farmacológica eficaz. Vamos acompanhar. Mona Lisa buscou o Pilates após sentir fortes dores na lombar. Na época, ainda estudante, não tinha condições de pagar pelas aulas. Foi então que encontrou em um projeto do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Ceará uma oportunidade de cuidar da saúde e transformar sua qualidade de vida. Então, eu tenho escoliose, não consegui tratar enquanto era criança, então, após certa idade, começaram a me receitar o Pilates como uma atividade direcionada para essa questão, né? Então, para aliviar a dor na lombar devido à escoliose, eu achei essas sessões, né, e era para uma pesquisa, então eu queria colaborar e também me ajudaria bastante. Eu consegui perceber, antes mesmo da metade das sessões, uma melhora considerável, né? Isso já aconteceu, se eu não me engano, na 4ª sessão. E foi maravilhoso porque tornou aquela atividade mais atrativa, né? Fez com que eu realmente quisesse continuar. Porque eu consegui ver um resultado que eu estava buscando ainda melhor, né, naquele período. O estudo do qual Mona Lisa participou integra a pesquisa de mestrado da fisioterapeuta Anita Coelho, orientada pelo professor Pedro Lima. A investigação buscava responder a uma pergunta simples, mas essencial. O Pilates de baixo impacto é tão eficaz quanto o de alto impacto para o tratamento da dor lombar? Eu tinha uma dúvida na minha prática clínica, porque eu sempre mandava meus pacientes com dor lombar crônica para fazer Pilates e eu percebia que eles saíam do Pilates sem cansar. Eles não mostravam que estavam mais ofegantes, estavam naquele ritmo de atividade física. E eu analisando isso no meu dia a dia, eu me perguntei, será se esse Pilates está fazendo algum efeito? Será se esses meus pacientes estão realmente conseguindo reduzir dor, se eles estão saindo como se não tivessem feito nenhuma atividade física? Então essa foi a minha pergunta de partida. Eu queria analisar se a intensidade ela tinha algum efeito maior nos meus pacientes com dor lombar crônica. A duração dessa pesquisa total foi uma duração de 3 anos. E aqui nós fizemos uma coleta com 168 pacientes com dor lombar, dor nas costas, crônica, ou seja, a pessoa sentia dor há mais de 3 meses. Separamos eles em 2 grupos. Um grupo fazia os exercícios com alta intensidade, com muita carga, era difícil executar o exercício. E o outro grupo fazia o mesmo exercício, só que numa baixa intensidade. Nós avaliamos se a dor melhorava e se a incapacidade de se movimentar também melhorava.
tá? Além de outros fatores, como força, amplitude de movimento. Embora nós tenhamos encontrado que não tem diferença entre a alta e a baixa intensidade, nós acreditamos que para a prática clínica é muito mais vantajoso, pelo fato de não ter tido essa diferença, que o paciente faça um pilates de baixa intensidade, porque ele vai ter menos efeitos colaterais. Nós observamos que o nosso grupo da alta intensidade, eles tiveram vários efeitos colaterais. Teve paciente que se sentiu mal, teve paciente que teve alteração de pressão arterial, teve paciente que teve enjoo. Então, assim, nós vimos vários efeitos nos grupos da alta intensidade, enquanto no grupo da baixa intensidade, os pacientes não tiveram esses efeitos que nós encontramos. Então, tendo em vista esse achado e sabendo que não há diferença entre fazer alta intensidade e fazer baixa intensidade, é muito mais interessante que a gente recomende uma baixa intensidade para esse paciente, porque até a adesão dele à modalidade vai ser melhor. Normalmente, os pacientes com dor, eles tendem a se movimentar menos, muitos deles são sedentários, não gostam de fazer atividade física. Então, se eu apresento uma atividade física que me gera muitos efeitos colaterais, ele vai aderir menos ao longo do tempo, e essa não é a ideia. O que a gente já sabe para esses pacientes de dor lombar é que eles precisam se movimentar. O movimento é parte fundamental do tratamento desses pacientes, e se movimentar com segurança e com regularidade. Então, o importante é você prescrever os exercícios de pilates, por exemplo, com a dose de carga mais baixa, encorajando que o paciente seja disciplinado em fazer isso com constância, para não ficar faltando. E executar o exercício é mais importante do que executar ele com muita intensidade para ganhar muita força. Essa pesquisa, ela finalizou com a publicação do artigo científico na maior revista de fisioterapia do mundo, que é a Revista Australiana de Fisioterapia, e nós encerramos essas coletas de pilates para dor lombar. Atualmente, nós estamos em andamento com mais de 50 pacientes já coletados e pacientes com artrose de joelho, que é o que nós estamos coletando atualmente. Pilates, os benefícios do Pilates para quem tem artrose no joelho. No próximo bloco, você vai ver que no Rio Grande do Norte, pesquisadores estudam espécies do gênero Espôndias, com o objetivo de aumentar a produção e melhorar a renda de pequenos agricultores. O intervalo é rápido, a gente volta já já. Na região Nordeste, frutas como cajarana, cajá e seriguela são apreciadas pelos sabores doces, ácidos e azedinhos. As árvores fazem parte da cultura e também da paisagem local. Na Universidade Federal Rural do Semiárido, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, pesquisadores estudam essas espécies do gênero Espôndias com o objetivo de aumentar a produção e melhorar a renda de pequenos agricultores. As pesquisas integram o projeto Rota da Fruticultura, que une ciência e tradição para fortalecer o desenvolvimento regional. Acompanhe. No sertão nordestino, onde a terra resiste ao sol, novos caminhos estão sendo traçados, e um deles é o da Rota da Fruticultura, produção de mudas e conservação genética de espôndias no semiárido potiguar. Um projeto da Universidade Federal Rural do Semiárido que começou há cerca de 3 anos e que une ciência, preservação ambiental e desenvolvimento sustentável. O Rio Grande do Norte destaca-se mundialmente pela fruticultura irrigada, produzindo e exportando frutas como melão, melancia e abacaxi. No entanto, mesmo as espôndias possuindo elevada adaptação às condições semiáridas, ainda são exploradas de maneira extrativista, em plantios desorganizados espalhados pelos estados do Nordeste brasileiro. Assim, coordenado pela UFERSA e financiado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, o programa tem como missão fortalecer essas espécies típicas do semiárido, mas que carecem de informações técnicas para se tornarem uma realidade mais acessível. Por serem adaptadas ao clima da Caatinga, essas espécies demandam pouca água e têm grande potencial de reflorestamento com árvores nativas. Para compor os estudos, o projeto coletou amostras do Rio Grande do Norte, do Ceará e da Paraíba. O projeto ele tem
3 metas bem definidas. Nós construímos um banco de germoplasma, que nada mais é com amostra de várias plantas da mesma espécie. Uma segunda meta é estudar, caracterizar todas essas plantas do ponto de vista bioquímico, do ponto de vista molecular e do ponto de vista morfológico. E a parte, digamos assim, socioeconômica e de extensão também, é a questão da distribuição, a produção de mais de 100 mil mudas para distribuição aos pequenos agricultores. Na UFERSA, parte do estudo está presente na Fazenda Experimental Rafael Fernandes, localizada na zona rural de Mossoró, e também no setor de produção de mudas, o CEPROM, no campus de Mossoró. Dando continuidade ao projeto, foi estruturado um banco de germoplasma com até 50 acessos genéticos. Cada planta foi georreferenciada e registrada, permitindo rastreabilidade completa, da coleta em campo à análise científica, que servirá como base para estudos de produtividade, resistência e qualidade dos frutos. Vários estudos, material de desenvolvimento da planta, crescimento da planta, a produção, a produtividade, qualidade de fruto. Então é um estudo completo, complexo, bem complexo e completo, e que a gente vai ter resposta daqui a uns 3, 4 anos para ser divulgado. A produção das mudas é feita com cuidado e técnica, desde a coleta, passando pela aclimatação e até a distribuição. Aqui é que a gente faz todo o processo de formação da muda, né? Desde da estaquia, desde fazer o substrato até o viver definitivo. Primeiro, peneira-se o arisco e depois mistura com o composto orgânico na proporção de 2:1. Posteriormente, os substratos são colocados em sacos de mudas de plástico preto. Então, as estacas das esponjas de cajá, seriguela ou cajarana são cortadas em 30 centímetros de comprimento e 5 centímetros de diâmetro, com um corte na parte que vai ficar em contato com o substrato para facilitar o desenvolvimento da raiz. Após esse processo, são colocadas nos sacos. Por fim, levadas até o berçário para permanecerem por 30 dias até irem ao viveiro definitivo. Lá, elas serão regadas diariamente, sempre nos horários menos quentes, durante 10 minutos. Foi meu primeiro contato com a universidade, foi aqui. A primeira atividade que eu pratiquei foi essa. E é uma coisa que eu me identifiquei desde o começo, produzir mudas, eu achei muito interessante. O projeto Esponjas, ele é muito importante, sobretudo para o semiárido, porque a gente vai explorar, né, uma frutífera nativa daqui e demonstrar essa importância para todo o país, agregando valor, né, às nossas raízes, né, às nossas frutas. Aqui na região Nordeste, a época de produção das frutas do gênero Esponjas acontece entre os meses de dezembro e março, mas com congelamento elas podem ser aproveitadas o ano inteiro. Valorizadas pela agroindústria, essas culturas podem se tornar cada vez mais uma nova fronteira produtiva para o semiárido brasileiro, gerando emprego, renda e segurança alimentar. O exemplo está nessa feira agroecológica que acontece uma vez por semana nas dependências da Universidade Federal Rural do Semiárido. Vilaneide Fernandes trabalha há cerca de 5 anos com o seu marido com a agricultura familiar e utiliza as esponjas como matéria-prima para a produção de polpas de fruta. A importância da cajarana é a importância em tudo, né? Tanto não perder, que a gente perdia muito a produção. Aí a gente agora junta, a gente junta da vizinhança também e faz a polpa, congela e a gente vende na feirinha, né, para consumo. Essa iniciativa representa muito para a agricultura familiar, porque antes a gente perdia e agora não, a gente aproveita nas polpas. A Rota da Fruticultura é a união entre tradição e ciência, entre o saber popular e o conhecimento acadêmico. É o compromisso da UFERSA com a vida no semiárido, cultivando hoje os frutos que alimentarão o amanhã.
Em sala de aula, cresce a busca por abordagens pedagógicas que valorizem o protagonismo dos alunos. No Instituto Federal do Maranhão, em Santa Inês, pesquisadores investigam o uso de metodologias ativas e recursos digitais como estratégias para aprimorar o ensino-aprendizagem. O estudo contribui para a formação de professores com práticas mais inovadoras. Vamos conferir. A pesquisa se chama Práticas Pedagógicas para o Ensino de Ciências e Matemática, Metodologias Ativas e Uso de Recursos Educacionais Digitais. Metodologias ativas, de uma forma bem simples, são as metodologias que a gente utiliza recursos educacionais, né, para facilitar o aprendizado. O que motivou a pesquisa foi a necessidade da gente estudar sobre as metodologias ativas, né, e o uso de recursos educacionais, principalmente no ensino de ciências e matemática. A gente tinha o objetivo específico de fazer o mapeamento dos principais recursos educacionais digitais, fazer também uma aplicação, né, a construção de aulas voltadas ao ensino de ciência e matemática e a aplicação dessas aulas em uma turma específica da região. A aplicação consistiu em a gente ir na escola, conhecer e levamos a metodologia ativa aula invertida, onde a gente, na escola, aplicou com os meninos para eles pré-conhecer o conteúdo que a gente levou. E aí a gente deu uma aula tradicional mesmo, sem usar recursos tecnológicos nessa escola. Com isso, a gente conseguiu ver no que os meninos tinham mais dificuldades e também a infraestrutura da escola, que conta muito para a gente poder escolher os recursos que a gente ia utilizar. E na segunda aula, a gente já levou os nossos recursos educacionais, no qual a gente escolheu ferramentas tecnológicas, que foi o Plickers, e também o Socrative e o Geniali. Os alunos não tinham esses recursos tecnológicos, como smartphone, tablet, então a gente escolheu o Plickers, que é uma ferramenta que os alunos não precisam ter recurso tecnológico, só o professor ter o smartphone, ter um notebook e ter um projetor multimídia. Nós aplicamos, né, uma aluna bolsista preparou os recursos, né, preparou aulas, 2 aulas para cada turma, e aí ela primeiro acompanhou as turmas durante uma semana, depois disso ela preparou as aulas no conteúdo que eles estavam assistindo a aula com o professor, e ela aplicou esses recursos para a gente poder avaliar o impacto, né, de quanto a utilização desses recursos ia avaliar na aprendizagem dos alunos. Primeiramente, na primeira aula, o que a gente percebeu? Os alunos tinham muita dificuldade de entender, principalmente a parte gráfica. A gente passou as contas e tudo mais, mesmo com dificuldade e tal. Chegou nos gráficos, eles viam que era muito abstrato, aquilo não conseguia entender. Quando a gente levou os recursos tecnológicos, para eles foram bem mais fácil, porque a gente levou uma atividade escrita na primeira aula, e aí muitos tiveram dificuldade, levaram a atividade para casa, e mesmo em casa eles não conseguiram. E por meio dos recursos tecnológicos, lá mesmo na sala de aula, cada um ia respondendo e conseguindo na hora. Então, assim, a gente conseguiu ver a diferença muito grande sem recursos educacionais digitais e com recursos educacionais digitais. Como resultado dessa pesquisa, eu pude participar de um projeto chamado Licenciar, que a gente vai para a escola parceira, que vai contribuir bastante nesse projeto, e nós vamos lá para ver como é a estrutura da escola, como é que os professores, como está as metodologias dos professores, e a gente consegue perceber como essas metodologias estão sendo e as novas metodologias que a gente pode levar para ela. Dentre as conclusões, nós conseguimos encontrar alguns recursos educacionais que nós compreendemos como estarem mais adaptados ou estarem mais prontos para aplicação em aulas de ciências e matemática. No meu estágio, eu apliquei alguma dessas metodologias, como por exemplo o Kahoot, que na sala de aula, durante as aulas de física, eu percebia que alguns alunos eles ficavam meio distantes, enquanto outros conseguiam se desenvolver mais. Uma forma que eu consegui de fazer com que todos esses alunos interagissem com a aula e conseguissem tirar algum aprendizado foi utilizando as metodologias ativas. O Kahoot, por exemplo, a gente coloca várias perguntas lá
e dar premiações de acordo com a resposta, né? A resposta certa e o tempo que os alunos demoram a responder. Então, a gente cria uma competição amigável entre eles. E aí foi muito divertido, porque eles participavam, interagiam, questionavam. Então, eu também organizava eles em grupos e eles ficavam debatendo qual poderia ser a resposta. Eu pude perceber, pude entender, né, com a pesquisa, que as metodologias ativas elas são muito importantes nas escolas, porque facilita muito o aprendizado dos alunos e também do docente que está ministrando a aula, porque a aula ela passa de ser uma coisa monótona para ser uma coisa mais atrativa para os alunos e para nós uma experiência enriquecedora, né? Porque dá de perceber como os alunos eles já mudam aquele comportamento que eles não tinham antes. A participação minha no projeto foi uma experiência assim, muito enriquecedora. Eu comecei a desenvolver essa parte da docência, fui aplicar e também muito interessante porque abriu essa visão acadêmica em relação a pesquisas, a escrita, que a gente às vezes só está em sala de aula estudando e não tem muito essa visão. Esse projeto me fez repensar como se dá o processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Como professor, muitas vezes a gente pensa que a aula ela deve ser inteiramente de forma expositiva. Só que, na verdade, não. As metodologias ativas elas nos mostram que o aluno ele precisa ser protagonista da sua própria aprendizagem. No próximo bloco, vamos revisitar pesquisas que fizeram a diferença no dia a dia das pessoas. O nosso próximo destino é o Sergipe. O intervalo é rápido, a gente volta já. Durante esta temporada, estamos revisitando algumas pesquisas já apresentadas em nosso programa. Hoje nós vamos mostrar que cientistas da Universidade Federal de Sergipe comprovaram a eficiência da cirurgia bariátrica no controle de doenças associadas à obesidade. Acompanhe. Nós estamos vivenciando uma pandemia de obesidade. E isso ficou muito bem enaltecido agora com a Covid, porque as pessoas, em função da reclusão, da ansiedade, etc., seguramente, e a falta de atividade física, aumentaram substancialmente de peso. Bem, e a obesidade, ela traz com ela doenças importantes, como a diabetes, como a própria hipertensão arterial e a dislipidemia. No que diz respeito ao tratamento da obesidade, lógico que sempre a tendência de mudança de estilo de vida, né, no sentido de uma dieta mais adequada, atividade física regular para reduzir peso, é sempre a primeira conduta. Todavia, os estudos têm mostrado que essas pessoas muitas vezes não conseguem perdurar com essas mudanças e o processo da obesidade tem interferido cada vez mais nesses fatores de risco. Aí é quando surgiu a possibilidade do tratamento cirúrgico dessa doença através da cirurgia bariátrica, que é um procedimento que a princípio parece assim, muito radical, já que você vai fazer uma intervenção cirúrgica, mas ela tem se mostrado muito mais eficaz quando você compara indivíduos com obesidade mórbida com o tratamento convencional à base de mudança de estilo de vida. Eu resolvi fazer a cirurgia bariátrica mais ou menos 5 meses e meio, né? Neste período eu já perdi 22 quilos. E não foi apenas por uma questão estética, né? Foi principalmente uma questão de saúde. Eu sempre tive sobrepeso a vida inteira, mas depois da segunda gestação o peso ficou descontrolado. Não cheguei a ter obesidade mórbida, mas eu estava com sobrepeso muito importante. Isso já estava me dando, inclusive, a questão das comorbidades, né? Já estava hipertensa, já estava com resistência à insulina, pré-diabética, dores no corpo, gordura no fígado, colesterol e triglicérides muito altos. Nós temos desenvolvido um conjunto de linhas de pesquisa exatamente para abordar esses temas importantes. Nós idealizamos um projeto que consiste exatamente de observar qual o efeito aqui nos pacientes do SUS a longo prazo da cirurgia bariátrica comparado exatamente com pessoas que não sofreram esse procedimento. Segundo os resultados obtidos na minha tese, dos 38 pacientes que tinham obesidade
diabetes e que foram submetidos à cirurgia bariátrica, desses 38, 22 tiveram remissão da diabetes ao longo dos 5 anos. Quando comparado com o grupo terapia convencional, que seria aquele grupo que não realizou a cirurgia bariátrica e fez o controle da diabetes através de medicamentos e mudança do estilo de vida. Desses 38 pacientes, apenas um paciente ao longo dos 5 anos teve remissão da diabetes. A ideia é de que esse procedimento pode ser realizado também em pacientes do SUS. E ele traz um benefício amplo para aquelas pessoas que são obesas mórbidas, que eram condenadas não só a infarto, derrame, como também problemas articulares. A gente sabe que esses obesos sofrem com frequência de necessidade de cirurgias de reconstrução de quadril, de joelhos, assim por diante. Os resultados encontrados nos primeiros 3 meses após a cirurgia bariátrica, eles se mantiveram após a cirurgia até os 5 anos, que foi o tempo limite que a gente acabou investigando. E é impressionante, assim, como as taxas metabólicas, elas já baixam em muito pouco tempo. Eu já saí do hospital, inclusive, sem tomar mais remédio de pressão. A minha pressão hoje é absolutamente estável. A resistência à insulina, insulina que acho que no máximo é 24, a minha estava 23. E o último exame que eu fiz, no mês passado, estava 9. Então, assim, as taxas baixaram completamente, colesterol, triglicérides, enfim. A cirurgia bariátrica é um começo de um tratamento, não é o final. Porque a gente sabe, você deve conhecer histórias de pessoas que readquiriram o peso depois de um certo tempo. Então, ele vai ter que, paralelamente ao procedimento cirúrgico, vai sempre ficar acompanhado por uma equipe multidisciplinar que envolve nutricionista, às vezes envolve psicólogo e, eventualmente, cardiologista ou outros profissionais, a depender da comorbidade que o paciente apresentar. Isso deve ser continuado a vida dele, né? O Universiência de hoje fica por aqui. No próximo programa traremos mais pesquisas inovadoras para a gente conhecer o que tem sido produzido nas instituições públicas de ensino superior nordestinas. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, envie um e-mail para universiencia@uesb.edu.br que a gente te responde em um próximo programa. Obrigado pela sua companhia. Até mais.